Aí, ó. É sempre bom dar uma variada. Os vídeos estavam num clima claro, num dia ensolarado. Hoje é um vídeo noturno, porque é o momento do dia em que eu achei um pouco de paz e silêncio. Então, vamos lá. E, bom, pessoal, obrigado a todos que estão acompanhando. Sejam bem-vindos de volta. Nós iremos dar continuidade à nossa leitura do capítulo 22, certo? O capítulo 22 do livro O Príncipe. Tá acabando, ó, tá acabando. Já passamos por isso e falta só isso daqui, ó. Falta pouca coisa, uma porrinha de nada. Dando continuidade, pessoal, no capítulo 22 falaremos dos secretários que os príncipes têm junto de si, até porque um príncipe não governa sozinho, ele precisa de pessoas ao seu lado para governar. E é batata, sempre que eu começo a gravar, o motoqueiro parece estar esperando eu começar a gravar para começar a andar de moto e fazer barulho. É impressionante. Bom, não é de pouca importância para um príncipe a escolha dos ministros, os quais são bons ou não, segundo a prudência daquele. É a primeira conjectura que se faz da inteligência de um senhor. Resulta da observação dos homens que o cercam. Então, o príncipe, quando ele sobe ao poder, ele tem que observar ao seu redor e escolher os melhores ministros, as melhores pessoas para ficar ao seu lado para tomar as melhores decisões possível, certo? Isso se aplica até hoje na política atual. Eu tô falando um pouquinho baixo porque tá de noite, eu não quero acordar ninguém, eu não quero atrapalhar ninguém. Então espero que minha voz esteja num tom suficiente. Quando são capazes e fiéis, sempre se pode reputá-los sábio, porque soube reconhecê-los competentes e conservá-los. Mas quando não são assim, sempre se pode fazer mau juízo do príncipe, porque o primeiro erro por ele cometido reside nessa escolha. Então, se o príncipe escolhe as pessoas certas para o cargo de ministros, escolhe as pessoas certas para estarem ao seu lado, ele vai ser considerado sábio. Do contrário, ele vai ser um tolo por ter colocado pessoas incompetentes ao seu lado. Eu não vou pausar, eu quero saber quando vai durar esse barulho. Acho que o motoqueiro passou na rua e chamou um carro para passar aqui na frente. Acho que eles combinaram isso, né? E por que são de três espécies as inteligências? Uma que entende as coisas por si, a outra que discerne o que os outros entendem, e a terceira que não entende nem por si, nem por intermédio dos outros. São três tipos de inteligência. Até hoje é verdade, né? Tem inteligência que você tem conhecimento, a inteligência que você pega dos outros, do conhecimento dos outros, e a falta de inteligência, que você não sabe merda nenhuma de seja lá qual fonte. A primeira é excelente, a segunda muito boa e a terceira é inútil. É, porque toda vez que alguém tem a capacidade de conhecer o bem e o mal que uma pessoa faça ou diga, mesmo que por si não tenha capacidade para solucionar os problemas, discerne as más e as boas obras do ministro, exalta estas e corrige aquelas, e o ministro não pode esperar enganá-lo pelo que se conserva bom. Então, se o príncipe tem dúvidas sobre algum assunto, ele vai se consultar com seus ministros, que ele mesmo escolheu, e como ele mesmo escolheu, ele confia neles. Então, a opinião dos ministros serão levadas em consideração pelo príncipe, né? Mas para que um príncipe possa conhecer o ministro, existe um método que não falha. Olha só. Quando vires o ministro pensar mais em si do que em ti, e que em todas as ações procura o seu interesse próprio, pode concluir que este jamais será um bom ministro e nele nunca poderás confiar. É óbvio, né? Você escolhe alguém para estar ao seu lado para tomar as decisões no âmbito coletivo e ele acaba tomando decisões que irão favorecer somente a ele.
faz sentido que é uma péssima escolha. Aquele que tem o estado de outrem em suas mãos não deve pensar nunca em si, mas sim e sempre no príncipe, não lhe recordando nunca coisa que não seja da sua competência. Então, o ministro tem que pensar que ele está ajudando o Estado. Então, as suas decisões e opiniões têm que ser, têm de ser baseadas no resultado benéfico no coletivo, certo? Por outro lado, o príncipe, para conservá-lo bom ministro, deve pensar nele, honrando-o, fazendo-o rico, obrigando-se-lhe, fazendo-o participar das honrarias e cargos, a fim de que veja que não pode ficar sem a sua proteção e que as muitas honras não o façam desejar mais honras, as muitas riquezas não o façam desejar maiores riquezas, e os muitos cargos o façam temer as mudanças. Então é trabalho do príncipe, depois de escolher um bom ministro e concluir que esse ministro fez um bom trabalho, ele deve recompensar esse ministro com tudo que ele falou, com riquezas, com cargos, com honras, porém com riquezas, cargos e honras suficientes, de forma que o ministro esteja satisfeito, certo? Não mais do que isso. Quando, pois, os ministros e os príncipes, com relação àqueles, estão assim preparados, podem confiar um no outro. Quando não for assim, o fim será sempre danoso, ou para um ou para outro. E pessoal, o capítulo é esse, é só uma página. É bem simples, eu espero que eu tenha explicado bem. Então vamos dar continuidade para o capítulo 23, que é aproveitando, falando de ministros que o ajudam, vamos falar agora de que forma se afugenta os aduladores, os famigerados puxa-sacos. Olha só, puxa-sacos. Lá em 1500 e bolinha já tinha isso, né? Sempre existiu, né? Puxa-saco, né? Não quero deixar de tratar de um ponto importante de um erro do qual os príncipes só com muita dificuldade se defendem. Se não são de extrema prudência ou se não fazem boa escolha. Refiro-me aos aduladores. Então, só com muita dificuldade se defendem. Então, para um príncipe é difícil você escolher alguém que não seja um adulador, alguém que não seja um egoísta, alguém que não seja um puxa-saco. É muito difícil você se defender dessa má escolha, segundo Maquiavel. Não há outro meio de guardar-se da adulação a não ser fazendo com que os homens entendam que não te ofendem dizendo a verdade. Ou seja, você tem que escolher as pessoas para ficar ao seu lado e deixar claro que a opinião destes que você escolheu não irão lhe ofender. Mas, quando todos podem dizer-te a verdade, passam a faltar-te com a reverência. Olha só, você tem que ouvir verdades. Você, enquanto príncipe, é bom que ouça verdades. Mas apenas daqueles escolhidos. Apenas uns poucos selecionados podem dizer a verdade na sua cara. Porque, pô, se todos falarem a verdade na cara do príncipe, qual respeito que esse príncipe vai ter? Se um pé de chinelo poder falar qualquer coisa na cara do príncipe, cadê o respeito? Não tem respeito. Então o príncipe tem que ouvir a verdade apenas daqueles escolhidos, certo? Portanto, um príncipe prudente deve proceder por uma terceira maneira, escolhendo em seu estado homens sábios, e somente a eles deve dar a liberdade de falar-lhe a verdade daquilo que ele pergunte e nada mais. É o que eu falei, ele tem que tomar a opinião apenas daquele que ele escolheu. Deve consultá-lo sobre todos os assuntos e ouvir as suas opiniões. Depois, a seu modo, e com esses conselhos e com cada um deles, portar-se de forma que todos compreendam que quanto mais livre falarem, tanto mais facilmente serão aceitas as suas opiniões.
Então o príncipe tem que criar um ambiente no qual todos têm liberdade para falar o que quiserem, certo? Só aqueles escolhidos, ok? Aqueles têm a liberdade de falar o que eles quiserem sem correr o risco de ofender o príncipe. Quem procede por outra forma ou é precipitado pelos aduladores, ou seja, acaba atraindo puxa-sacos, ou muda frequentemente de opinião pela variedade dos pareceres, e daí resulta a sua desestima. Então, se você, quanto mais opiniões você tiver, mais difícil vai ser de você tomar uma decisão. Então, você tem que tomar a decisão se baseando nas opiniões daqueles em que você confia. Isso é 1500, mas ainda é válido nos tempos de hoje, no seu ciclo social, na sua vida pessoal, profissional, amorosa. Você tem que dar valor às pessoas que você se importa e se importam com você, certo? Eu tô tentando converter isso em algo pra você usar no seu dia a dia na sua vida, né? Mas, né, passou isso na minha cabeça, eu decidi falar. Um príncipe, portanto, deve aconselhar-se sempre, mas quando ele queira e não quando os outros desejem. Então, o príncipe tem que tirar dúvidas quando ele achar necessário e não quando os outros acharem necessário, porque o príncipe que manda. Faz sentido, não é? É igual uma empresa, o dono que vai tirar satisfações o dono vai tirar dúvidas com alguém sobre algo que ele está pensando. O contrário normalmente não pode acontecer. Um funcionário não pode questionar o chefe. Agora, o chefe pode questionar o funcionário. É, tentando fazer uma analogia, espero que vocês tenham entendido. Deve antes tolher a todos o desejo de aconselhar-lhe alguma coisa sem que ele venha a pedir. Então, assim, se alguém vier aconselhar o príncipe, ele vai falar: quem? Quem o quê? Te perguntou alguma coisa. Eu sou o príncipe. Se eu quiser alguma coisa, eu vou perguntar, ok? Mas deve ser grande perguntador e depois, acerca das coisas perguntadas, paciente ouvinte da verdade. E tem que, então o príncipe tem que ser um questionador. Se ele tiver dúvidas, ele tem que perguntar e questionar sobre essas dúvidas, para ele sanar essas dúvidas, não é? E deve ouvir a verdade, já que ele quer uma opinião sincera, ele tem que estar disposto a ouvir a verdade. Antes mostrando que alguém, por algum respeito, não lhe diga a verdade, deve mostrar aborrecimento. Então, se o príncipe pedir a opinião para alguém, esse alguém não pode falar o que o príncipe quer ouvir. Ele deve ter culhão e mostrar respeito com o príncipe, dizendo ao príncipe o que ele tem que ouvir, a verdade. E o príncipe aprecia isso. O príncipe respeita isso. Ninguém gosta de puxar sacos, certo? Isso ainda até hoje é atual. Esta é uma regra geral que nunca falha. Um príncipe que não seja sábio por si mesmo não pode ser bem aconselhado, a menos que por acaso confiasse em um só que de todo o governasse e fosse homem de extrema prudência. Então o príncipe tem que ser alguém sábio por si só. Ou seja, ele não pode depender da sabedoria de outros. Ele tem que ter uma base, ele tem que ter um conhecimento das coisas. Porque é muito fácil você não saber as coisas, perguntar para outras pessoas e essas pessoas acabarem de uma forma que você perde um pouco do respeito quando você precisa se consultar com alguém a respeito de algo com frequência, né? Ninguém sabe tudo na vida, mas a partir do momento que você tem que perguntar, pô, ninguém respeita uma pessoa assim. Esse caso poderia bem acontecer do príncipe se consultar com outros, mas duraria pouco, porque aquele que efetivamente governasse em pouco tempo lhe tomaria o estado. Então, se o príncipe ele é apenas um fantoche e as decisões dele são tomadas por outra pessoa, essa outra pessoa
vai acabar sobrepujando esse príncipe e vai acabar tomando o poder dele. Então é óbvio que o príncipe tem que ser sábio por si só. Mas aconselhando-se com mais de um príncipe que não seja sábio não terá nunca os conselhos uniformes e não saberá por si mesmo harmonizá-lo. Então olha como é complicado. Você não pode se aconselhar com muitos, mas você não pode se aconselhar com apenas um só. É bem complicado porque é difícil você analisar e harmonizar as opiniões. Dá para entender isso? Cada conselheiro pensará por si e ele não saberá corrigi-los nem inteirar-se do assunto. E não é possível encontrar conselheiros diferentes, porque os homens sempre serão maus, se por uma necessidade não forem tornados bons. Resumindo, o ser humano, o homem é mau e acabou. A menos que ele tenha um bom motivo para ser bom, em geral ele é mau e acabou. Isso é o Maquiavel dizendo, tá? E o ser humano, vamos conversar? Sério, o ser humano não é lá essas coisas. O ser humano é mau, o ser humano é ruim e. Cara, é verdade. Vou fazer o quê? Consequentemente, se conclui que os bons conselhos, venham de onde vierem, devem nascer da prudência do príncipe e não a prudência do príncipe resultar dos bons conselhos. Olha que coisa interessante. Um príncipe tem que ser prudente. E essa prudência tem que ser dele, tem que ser inerente a ele. Essa prudência não pode ser o resultado dos conselhos que ele recebe. Os conselhos que ele recebe, ele vai usar a prudência que ele já tem e vai analisar essas informações e esses conselhos, certo? Resumindo, é isso, capítulo 23 concluído. Vamos seguindo para o capítulo 24, que é uma página, é bem rapidinho. É o capítulo Por que os príncipes da Itália perderam seus estados. Ele vai dar exemplos de estados italianos que os príncipes perderam, resumidamente. É bem curto, é bem curtinho. As coisas já referidas, observadas prudentemente, fazem um príncipe novo parecer antigo e logo o tornam mais seguro e mais firme no estado do que se aí fosse um príncipe antigo. Então, se um príncipe chega num estado, um príncipe é novo nesse governo, nesse estado, e ele absorve todo esse tutorial que o Maquiavel fez, ele vai se sair bem. E apesar de ser um príncipe novo, ele vai ter tanto apoio e aprovação do povo que ele vai parecer um príncipe antigo, dado o resultado das suas ações, resultados positivos, né? Porque um príncipe novo é muito mais observado nas suas ações do que um hereditário. Claro, né? Um príncipe hereditário, o pai tá lá fazendo as coisas, morreu, entrou o filho dele, em teoria, segundo o povo, vai continuar a obra do pai e não vai ter tanta vigilância. Agora, se vem um príncipe que não tem nada a ver com hereditariedade, nada a ver com o príncipe antigo, ele vai ser mais cobrado e vai ser mais vigiado, certo? Porque um príncipe novo é muito mais observado nas suas ações do que um hereditário, e quando estas são reconhecidas como virtuosas, ou seja, são ações boas para o povo, atraem mais fortemente os homens e os ligam a si muito mais que a tradição do sangue, porque o povo, o povo se concentra no que ele tem, nos resultados. O povo para o povo é mais importante, o povo enquanto a gente também, certo? Para nós é mais importante o resultado do que o sangue, certo? Do que a família do governante. Se a família do governante é. Se o governante é de uma família que já está há anos no poder e está fudendo com nós, o povo vai preferir um príncipe novo que nos ajude, porque os benefícios são maiores do que o sangue, certo?
Porque os homens são levados muito mais pelas coisas presentes do que pelas passadas, e quando nas presentes encontram o bem, ficam satisfeitos e nada mais procuram. Nós, como povo, nós o que conta para nós é o que a gente tem agora, o que nós conseguimos agora, o que a gente tem agora, no presente. O passado passou, o futuro ninguém sabe. O que importa para nós é o agora. Nós damos valor para isso e tem um vagabundo buzinando aqui na frente. Espero que vocês não tenham ouvido. Antes assumirão toda a sua defesa, desde que não falte a palavra nas outras coisas. Então eles vão ficar do seu lado, o povo, se não faltar nada para ele. Se o povo tiver segurança, tiver dinheiro, trabalho, tiver liberdade, o povo vai ficar do seu lado, porque é isso que um povo precisa, segundo Maquiavel. Assim terá a dupla glória de ter dado início a um principado novo e de tê-lo ornado e fortalecido com boas leis, boas armas e bons exemplos. Por outro lado, aquele que tem nascido príncipe, ou seja, de linhagem sanguínea, de sangue, ele nasceu príncipe, nasceu no berço de ouro, veio a perder o Estado por sua pouca prudência, terá duplicado a sua vergonha. Então, um cara que nasceu príncipe cagou com o governo, cagou com o Estado, enquanto o cara que veio do nada ergueu esse Estado. Esse cara que nasceu príncipe e perdeu o Estado vai ser muito mais rechaçado, vai ser muito mais mal visto aos olhos do povo. Porque, porra, você tem uma família real, uma família que tá no poder, você nasceu já com esse poder e você caga com tudo? Porra, que é isso? Primeiro, um defeito comum quanto às armas, pelas razões que já foram expostas aquela velha história de você ter armas próprias e não ter milícia, não ter mercenários, que você vai acabar se fudendo e blá 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 blá. Depois, ver-se que algum deles ou tiveram a inimizade do povo ou, tendo o povo por amigo, não souberam garantir-se contra os grandes. Eis que, sem estes defeitos, não se perdem os estados que tenham tanta força que possam levar a campo um exército. Então não adianta nada você ter um estado grande, com um povo, com bastante povo, bastante território, se eles não estão ao seu lado. Porque na hora do pega pra capar, na hora da guerra, o povo não vai ficar do seu lado. Não importa o tamanho dele. Ai, ai, ai. Felipe da Macedônia, aqui ele dá o exemplo, né? Porque isso aqui é um exemplo de como um príncipe perdeu o estado da Itália. Felipe da Macedônia, não o pai de Alexandre, mas o que foi vencido por Tito Quíncio, tinha um estado não muito extenso, um estado pequeno, em comparação com a grandeza dos romanos e da Grécia que o assaltaram. Olha só, então a Grécia e os romanos assaltaram o estado do Felipe da Macedônia, né? Que tinha um estado menor. Então o estado menor foi atacado por um estado maior. O que aconteceu? Não obstante, por ser homem de espírito militar, que sabia ter o povo como amigo e garantir-se contra os grandes, sustentou por muitos anos a guerra contra aqueles, e se afinal perdeu o domínio de algumas cidades, restou-lhe o reino. Então, quando o cara é foda no estilo militar, mesmo quando ele tenha um estado menor do que o seu inimigo, seu agressor, ele vai acabar saindo bem porque ele tem o povo ao seu lado. É aquela questão, cara, o poder do povo é indiscutível. Portanto, estes nossos príncipes que tinham permanecido muitos anos em seus principados para depois perdê-los, não podem acusar a sorte, mas sim a própria ignávia. Eu não sei que palavra é essa, eu acredito que seja ignorância, despreparo, pois, não tendo nunca, nos tempos pacíficos, pensado que estes podiam mudar, aqui ó, o que é defeito comum dos homens na bonança, não se preocupar com a tempestade, ou seja, é muito fácil você ficar confortável em tempos de paz e não se preparar para a guerra, é muito fácil. Quando chegaram os tempos adversos e preocuparam-se em fugir e não em caramba,
e não em defender-se, esperando que as populações, cansadas da insolência dos vencedores, os chamassem de volta. Então, estava tudo em paz. O príncipe não preparou as suas armas, não preparou o povo para uma possível guerra. Todo mundo se acomodou e quando a merda bateu no ventilador e a guerra aconteceu, eles fugiram esperando que o povo fosse atrás. O que não aconteceu, né? Uma pessoa que foge não tem... Ninguém vê com bons olhos quem foge à luta, né? Esse partido é bom quando os outros falham, mas é muito mal o ter abandonado os outros remédios por esse, pois não irás cair apenas por acreditar em encontrar quem te levante. Então não adianta nada você fugir esperando que alguém vai te ajudar se você não se prepara. Isso não acontece, ou se acontecer, não será para sua segurança, dado que aquela defesa se torna vil se não depender de ti. As defesas somente são boas, certas e duradouras quando dependem de ti próprio e da sua virtude. Tá ok? E é isso. Resumindo, o príncipe tem que ser sábio, o príncipe tem que ser foda, ok? O príncipe tem que saber como agir, o príncipe tem que se preparar, porque quando acontecer alguma coisa, se você não estiver preparado, ou você foge ou você se rende. Então, é isso, pessoal. Mais 3 capítulos. Muito obrigado a todos. Foi bem rápido dessa vez, foi bem simples de explicar. Eu vou encerrar agora que minha garganta começando a raspar. E é isso, obrigado. Até a próxima. A próxima, no caso, o último, vai ser... o próximo vídeo vai ser o último desse livro, porque só faltam 2 capítulos. Eu acho que eles são 2 ou 3, eu acho que são só 2. E aí a gente vai ter acabado finalmente com essa saga. Mas primeiro vamos acabar com isso, né? Obrigado a todos e até a próxima.